Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já deve ter conhecido uma pessoa que diz que é perfeccionista, que gosta tudo do jeitinho dela e tudo mais, mas talvez você não tenha conhecido uma pessoa que é realmente perfeccionista de uma forma obcecada. É doente! Esses indivíduos não medem esforços para alcançar a perfeição. Existem alguns casos bem famosos na cultura pop, como Cristiano Ronaldo, Michael Jackson e até o Manuel Gomes, também conhecido como Caneta Azul. Há uma ideia de Patrick Bateman. Acontece que a perfeição exige muito sacrifício, e é justamente sobre isso que fala o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição, que é o filme top de hoje aqui no canal Piuí. Canal Piuí, em busca do like. Aperta aí embaixo, por favor. É nítido que o Andrew não é qualquer baterista, mas só com o auxílio de um professor ele chegou onde ele chegou, porque se ele tentasse treinar sozinho, muitas portas bateriam na cara dele, entendeu? Bateriam. Badum. Bateria também! Pois na vida real também é assim, por mais talentoso que você seja, é sempre bom ter o auxílio de alguém que te dê dicas que você não esperava receber, que te mostre o que você não está percebendo, alguém que entenda de mercado. E não tô falando de supermercado, mas sim de mercado de trabalho, tá? E é exatamente isso que você encontra na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. São mais de 1.400 cursos em diversas áreas que vão desde programação, segmento no qual a Alura é absurdamente reconhecida, até opções como inteligência artificial, marketing digital, UX, edição de vídeo e muito, mas muito mais. Até solo de bateria? Não tem curso de solo de bateria, mas você pode fazer uma inteligência artificial que vai fazer solo de bateria. Com apenas uma matrícula você aproveita todos esses cursos e usando o link que está aqui na descrição você ainda recebe 15% de desconto. Então bora agilizar uma mudança na sua carreira ou se aprimorar em algo que você já gosta. Clique no link da descrição e aproveite, pois quem estuda na Alura bate ponto no sucesso. Bate ponto, bater. Tá, chega agora. Bate ponto. Eu sou mestre em tocar bateria imaginária, sabia disso? Sério? Eu queria dar um curso na Alura de bateria imaginária, olha só. Cara, não é que o som ficou bom. Tu vê? Trabalhar com cinema não é muito fácil e você até pode achar que é, mas não é mesmo, meu amigo, porque as oportunidades não batem à porta. Se você é um cara iniciante que está tentando conseguir espaço, você precisa de pessoas para investir no seu projeto e geralmente fazer filme é uma parada muito cara. É muito dinheiro! E aí a gente conhece o nosso querido jovem aqui, Damon Chazelle, de 28 anos, que queria poder fazer um filme, só que não tinha aporte financeiro. Então ele pensou, bom, vou fazer um curta, que daí o investimento é menor. E assim ele fez seu curta Whiplash, que curiosamente conseguiu colocar ali estrelando o nosso querido J.K. Simmons. E Johnny Simmons, que apesar do nome não são parentes, tá? Só uma coincidência mesmo. Say it louder! Esse curta foi inspirado na relação difícil que o Damien Chazelle tinha com o seu professor de música no ensino médio. Sempre foi uma relação muito complicada, ele acabou colocando isso nesse curta-metragem, que foi exibido no Festival de Sundance, lá em 2013, e veja só, ganhou o prêmio do júri de melhor curta-metragem. Isso foi essencial para que muitas portas se abrissem para Damien Chazelle e para que ele conseguisse transformar aquele curta-metragem em um longa. E foi assim que nasceu Whiplash, Em Busca da Perfeição, um filme que com certeza rendeu muito mais do que qualquer pessoa envolvida nele poderia imaginar. E um filme que estava em busca da perfeição e conseguiu. Lançado em 2014 com roteiro e direção de Damien Chazelle de La La Land, O Primeiro Homem e Babilônia, Whiplash conta a história do nosso querido Andrew, um baterista iniciante ali que não tem ainda muita projeção, mas que tá louco para entrar numa banda e mostrar sua habilidade com as baquetas. O Andrew é um estudante da renomada escola de música Sheffer. Ele tá lá ensaiando, ele vai para suas aulas e tudo mais, quando num belo dia ele acaba sendo avistado pelo professor mais cultuado e ao mesmo tempo mais temido de toda essa escola,
Terence Fletcher, interpretado pelo J.K. Simmons, que faz aqui o mesmo papel que ele fazia no curta-metragem. O Fletcher vê o Andrew tocando e aparentemente ele não se empolga nem um pouco com isso. Na verdade, ele até demonstra um certo desprezo, entendeu? Porque ele sai da sala, ele não dá muita bola pro menino. Porém, por alguma razão, ele acaba convidando o Andrew a integrar a sua turma no dia seguinte. E aí ele fala pro cara, ó, esteja lá às 6 da manhã em ponto. Obviamente, o Andrew, que é um grande merdeiro, já se atrasa no primeiro dia. Porém, a aula só começaria às 9, então o Andrew foi feito de trouxa na primeira lição que o Fletcher dá nele. E aí, quando começa o ensaio, eles estão lá tocando e tudo mais, e daqui a pouco o Fletcher entende que tem algo errado acontecendo. Algum daqueles músicos ali está desafinado, e ele pega um gordinho ali, bota na parede e fala... Tu percebeu que tu tá mal, que tá mandando mal? E o cara fala, pois é, eu tava desafinado mesmo. E aí o Fletcher expulsa ele, quer dizer, antes de expulsar, humilha ele na frente de todo mundo e faz com que o cara saia dali chorando. I've carried your fat ass for too long, Matt, so I'm not gonna have you cost us a competition because your mind's on a fucking Happy Meal instead of on pitch. E depois ele explica que aquele cara nem tava desafinado, mas como ele não sabia disso, ele tinha que ir embora mesmo. For the record, Metz wasn't out of tune, but he didn't know. And that's bad enough. A nível de produção, esse filme aqui até que é bem simples, porque são poucos cenários, são poucas pessoas, os ambientes costumam ser fechados. Não tem efeitos especiais, não tem grandes cenas de ação, é realmente uma parada muito soturna, né? Nada disso, tem ali aquelas pessoas em um ambiente muito controlado e o Damien Chazelle fazendo a gente se sentir nesse lugar junto com eles. Bye. Ele usa várias imagens muito fechadas, onde a gente vê o suor dos personagens, onde a gente vê a tensão deles. Quando o Fletcher entra na turma pela primeira vez, todo mundo baixa a cabeça. E esse filme, ele tem um ar tão sufocante que a gente começa a se sentir parte dessa turma, entendeu? E no início, o Andrew, ele não é convidado a tocar, ele é o baterista suplente, ele tá ali só ao lado daquela galera. E a gente meio que se sente que nem ele, né? Assistindo um show de horrores ali. Senhoras e senhores, esse é o Circo dos Horrores. E é muito curioso porque tu percebe que todos os músicos ali são meio que crias do Terence Fletcher. Eles também são arrogantes, eles também são mal educados, então o nosso querido Andrew tá começando naquele mundo ali e ele começa meio puro, meio sem entender muito bem o que tá acontecendo, inocente, mas esse personagem vai sofrer uma grande transformação. E aí o Damien Chazelle novamente consegue mostrar essa transformação do personagem por meio da direção dele. O Damien Chazelle, cara, ele cria algo incrível nesse filme, porque geralmente você vai associar grandes filmes a grandes cenas, e aqui ele não tem muito o que mostrar de grandioso, porque são só músicos realmente tocando suas músicas, mas ele faz uma comunicação com essa câmera que viaja enquanto eles tocam, que realmente faz com que é quase como se fosse uma sinfonia visual, entendeu? A direção é belíssima, agora o que não é muito belo é o Terence Fletcher, né, que parece até o Bruno diferente. O Andrew percebe que o Fletcher não espera tudo dele, ele espera muito mais do que tudo, ele espera 120%. 127. 127%, assim como um antigo chefe nosso esperava isso da gente, entendeu? E ele decide então que vai se dedicar, que ele quer impressionar aquele professor. O Andrew começa a tocar até as mãos dele sangrarem, porque ele precisa chegar na velocidade necessária, ele precisa chegar no tempo certo. O Fletcher sempre disse que ele não tá no tempo. Now, are you a rusher? Or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time? Então ele vai atrás disso. E é curioso que ele começa a abrir mão da própria vida para chegar nesse ponto. Ele inicia um relacionamento com uma garota que trabalha no cinema, ela parece ser muito legal, eles parecem se encaixar bem, só que pouco tempo depois de eles começarem a ficar juntos, ele já chega para ela e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu quero ser um grande baterista e eu preciso me dedicar à música e o nosso relacionamento vai me atrapalhar, então eu tô terminando aqui.
Até logo, até mais ver, bom voyage, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate. Mostra que o Andrew tem aí uma característica pessoal meio ruim, meio narcisista também, né? Ele era esse cara que aparentemente era puro, inocente, mas ele não é exatamente isso, né? Porque ele realmente destrata pessoas que ele considera inferiores, tanto é que quando essa garota comenta que ainda não sabe qual faculdade vai fazer, que tá meio perdida ainda, tu vê claramente que ele desaprova completamente ela, que ele olha pra ela e sente ela como uma pessoa que tá apenas começando, que está aquém de quem ele realmente é. Because I'm just some girl who doesn't know what she wants, and you have a path, and you're going to be great, and I'm going to be forgotten. That's exactly my point. What the fuck is wrong with you? E outra coisa que eu acho interessante é que o pai dele é um queridão, tá sempre ali junto com ele, apoiando ele, vai ver filme com ele, compra pipoca, um paizão, entendeu? É bem diferente do que você tá acostumado nesses filmes que o personagem sofre algum colapso mental, que, sei lá, ele cresceu num ambiente que é muito ruim, que não trata ele bem. Não, aqui a vida dele é muito boa, entendeu? Só que ele realmente prefere focar na música, mesmo que isso custe toda a saúde mental dele. E ele começa essa jornada justamente sendo suplente do baterista. E quando chega na primeira apresentação real e não um ensaio que eles farão, o Andrew acaba perdendo as partituras do baterista titular. E aí quando chega na hora de se apresentar, o cara fala que ele não consegue tocar a música Whiplash sem as partituras. E o Fletcher começa a ficar puto, só que nesse momento o Andrew diz, espera aí, eu sei tocar todas essas músicas de cor. E aí o Fletcher, sem pensar duas vezes, substitui o baterista titular e coloca ali o Andrew. E ele toca o show, tá? Manda bem. É legal ver como o Andrew é esse garoto introvertido que tem esse super paizão, que não tem a mãe porque ela abandonou eles logo quando ele era criança e tudo mais, mas ele vive numa família que não acredita na música dele, entendeu? Eles não acreditam nessa história de ter um músico na família. Então a gente vê que apesar de o pai dele até botar fé e tal, a gente percebe que os primos dele, os tios, não acreditam nem um pouco nisso. So how's the drumming going, Andy? Yeah, it's going really well. I'm the new core drummer, so E o Andrew começa a ficar obcecado em provar para essas pessoas, provar para o Fletcher, provar para si que ele pode sim ser uma lenda da música, ser um grande músico e viver de tudo isso. E a parte mais legal é que esse filme não precisa ficar botando diálogo expositivo para isso. Em nenhum momento o Andrew vai chegar e falar assim, eu vou provar para eles que me tornarei um grande músico. Em nenhum momento o Andrew vai chegar e falar, eu tive uma infância difícil porque minha mãe me abandonou quando eu era criança. A gente percebe isso na trama pela ausência da mãe, pelos comentários que o Fletcher faz em relação à vida do nosso Andrew. Então as coisas ficam meio subjetivas e se você tiver percepção apurada, você vai perceber isso, né? No ensaio seguinte, o Fletcher entra ali na sala com os olhos marejados, ele está claramente emocionado e comenta sobre a história de um ex-aluno dele que acabou sofrendo um acidente de carro e perdeu a vida. Então ele fala isso para o pessoal lembrar desse cara que era muito habilidoso, que tinha uma possibilidade de ser muito grande e que a vida é às vezes um sopro e tal. A gente olha pro cara e fala, caralho, é difícil de lidar com ele, mas ele é uma pessoa, sabe, uma pessoa de verdade. Morro de pena. Mas logo depois ele já mostra a faceta durona dele, caga na cabeça de todo mundo, pega um outro baterista substituto, coloca no lugar do Andrew e caga na cabeça do Andrew. Not my fucking tempo! E o pior, ele pega um outro substituto, bota ali, não se agrada, vai pro cara que era o titular, não se agrada com nenhum deles, então o Fletcher começa a fazer uma grande concorrência entre esses três. Ele manda todos os outros músicos saírem da sala e ele fala, ó, vocês vão ficar lá um bom tempo lá fora, porque eu vou ficar aqui até algum desses três acertarem o meu tempo. Because we're gonna stay here until I find a drummer who can fucking play in time. E aí ele começa a fazer esses três caras tocarem uma música e nunca tá bom pra ele. E a gente vê os caras começando a ficar suados, começando a sangrar, as mãos dos caras machucadas, eles começando a se irritar ali, o Fletcher gritando com eles, mas gritando assim com muita raiva. E com muitas humilhações. Esse filme aqui tá recheado de xingamentos maravilhosos. Tem um momento que não tem como não rir, porque um dos bateristas reclama que o Andrew perdeu a partitura dele, e aí o Fletcher fala... You give a calculator to a fucking retard, he's gonna try to turn on a TV with it. E cara, não tem, cara, é muito ofensa, é muito maldoso, mas ele faz de um jeito engraçado. Porque o J.K. Simmons tem um carisma de milhões.
E por falar em J.K. Simmons, ele é com certeza o grande nome desse filme. O cara é magnético, quando ele tá em cena não tem como parar de olhar. E esse personagem é interessantíssimo. Essa cena em que ele começa a falar de um ex-aluno de uma maneira tão tocante demonstra um lado humano dele, mas ao mesmo tempo também continua sendo um cara que ele é tão apaixonado pela música que a impressão que fica é que ele respeitava o Sean não como ser humano, porque como ser humano ele devia tratar esse cara que nem lixo, só que ele era um músico, ele se tornou um músico tão bom que a partir desse momento sim ele começou a ter valor pro Fletcher. I wanted you guys to know he was a beautiful player. E esse personagem consegue transmitir tudo isso através da interpretação do J.K. Simmons, que consegue ser engraçado em alguns momentos, consegue ser assustador em outros e deixa a gente angustiado o filme inteiro. Parker, that is not your boyfriend's dick. Do not come early. Mas assim, não vamos tirar o mérito também do Miles Teller, que faz o Andrew aqui de uma maneira muito boa. Ele realmente não tem tantos momentos de brilho, porque as cenas realmente magnéticas são as do J.K. Simmons, mas tu percebe essa transformação no personagem. Ele começa como uma pessoa inocente, mas parece que a música e todo aquele ambiente meio tóxico vai transformando ele numa pessoa que não liga mais tanto pra namorada, não liga pro pai, não liga pros primos, começa a xingar as pessoas, se afasta de todo mundo e pensa só naquela carreira que ele quer ter. I think being the greatest musician of the 20th century is anybody's idea of success. Dá pra perceber que por trás de toda a gritaria e de toda a confusão que esses dois vivem, existe uma busca muito sincera pela perfeição, sabe? Os dois eles acabam de uma maneira muito torta se encaixando nisso, porque o Andrew tá disposto a fazer as próprias mãos sangrarem para chegar lá. E o Fletcher, se ele precisar dar uma facada no Andrew para isso, ele vai fazer. E os dois começam a entrar nessa jornada juntos, de uma maneira destrutiva. Doentia. Andrew finalmente se torna o baterista titular e eles vão ter uma grande apresentação para ser feita e tudo mais. Só que aí o destino acaba pregando uma peça no nosso protagonista porque o ônibus acaba furando o pneu, então ele é obrigado a sair daquele ônibus e até uma locadora de carro, pegar um carro e ir para a apresentação. O problema é que ele esqueceu lá na locadora de carros as baquetas dele. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Aí quando ele chega lá, o pessoal fala, cadê tuas baquetas? Ele fala, eu esqueci e tal. Aí o Fletcher fala, não, mas tem que ter tuas baquetas. Ele fala, não, mas deixa eu pegar as baquetas do brother aqui, eu pego emprestado. Ele fala, não, tu tem que pegar as tuas baquetas. Ele, tá bom, vou lá no carro pegar. O problema é que não tava no carro, esse negócio tava lá na locadora. Então ele bota ali 75 por hora, que é o máximo de velocidade que aquele carro que ele tava alcança, vai até a locadora, pega as baquetas, volta correndo, gritando pro pessoal, me espera, já tô chegando, tô aí, porra, dá um jeito. E nesse momento, enquanto ele tá discutindo no telefone, vem um caminhão e dá uma paulada no carro em que o Andrew está. Ele capota o carro, ele acorda todo meio zonzo, assim, sangrando. O motorista do outro veículo para ajudar ele, só que o Andrew não tem tempo para isso. Ele sai dali com as baquetas em direção à apresentação. Foda-se! E sangrando, ele chega lá, o Fletcher olha pra ele e pensa, tá maluco, cara, sai daí. Mas ele não, ele quer tocar aquela parada porque ele treinou pra isso. E ele começa a fazer a música, só que ele acabou de bater o carro, a mão dele tá doendo, a cabeça dele tá zonza, então ele não consegue entregar nenhuma qualidade na apresentação dele. E o Fletcher é obrigado a interromper aquela parada e olhar pra ele com cara de cu e falar, você tá fudido, meu irmão, acabou pra você. You're done. E aí o Andrew ainda vai agredir o Fletcher, fazendo com que não só ele seja expulso da banda, mas também da escola de modo geral. Você está demitido! Tem muita gente que não gosta dessa cena porque acha muito improvável, não faz sentido ele bater o carro e tocar mesmo assim, mas eu acho que não dá pra olhar as paradas de uma forma tão técnica assim. Você não pode olhar pro negócio e falar assim, não, eu não faria isso. Sim, você não faria isso, mas o personagem que tá sendo construído nesse filme aqui faria. A gente já viu ele fazer várias coisas, sangrar a mão, ser desrespeitoso com pessoas, não se importar com nada, não dormir. Então ele é esse cara obcecado, entendeu? Ele tá numa neurose, então ele fez porque ele tá preso nessa loucura. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Cara, o que eu mais gosto desse filme é a interação desses dois personagens e a maneira como o Damien Chazelle passa isso. Porque quando o Andrew chega ferido lá e mal consegue tocar,
o Fletcher, ele claramente ele fica puto, entendeu? Porque o cara não tá conseguindo. Só que ao mesmo tempo em que ele tá puto, sempre tem, na sutileza da interpretação, na inteligência da direção, sempre tem uma pontinha de admiração junto, sabe? Essa é a sensação que fica pra mim, pelo menos, de que o Fletcher, por mais que ele se incomode com algumas coisas que aquele garoto faz, ele sempre tem esperança de que o Andrew vai se tornar o músico que ele espera. E um pouco de admiração por ver que o cara tá ali sangrando, mas ele está ali. Então ele, assim como eu, colocou a música acima de tudo. E eu acho isso brilhante. Até porque o Fletcher, ele é um cara arrogante, prepotente pra caralho, então quando ele vê alguém que tá seguindo à risca os métodos doentios dele, ele pensa assim, caraca, esse cara ele tá fazendo o que tem que ser feito pra chegar em algum lugar. Não é o melhor método possível? Talvez não seja, mas na cabeça dele é. Os fins justificam os meios. Esse aqui é um filme sobre música, mas ele é, acima de tudo, um filme sobre desenvolvimento de personagem. Pra mim, ele é uma aula de desenvolvimento de personagem, porque ele vai revelando pra gente essas nuances desses dois personagens, de modo que a gente começa a fazer parte dessa relação, cara. Isso é impressionante. Muito obrigado. Depois de ser expulso de tudo quanto era coisa, o Andrew acaba sendo contatado por um pessoal, uma advogada, que revela a ele que o Sean, aquele outro aluno que o Fletcher falava com muito orgulho, que acabou falecendo num acidente de carro, ele não faleceu em acidente de carro coisa nenhuma, ele tirou a própria vida. E ela diz que o Fletcher é uma parte essencial para isso, porque ele pressionou o garoto, ele destruiu a cabeça do Sean. Sean suffered from anxiety and depression. His mother claims this started during his time as Fletcher's student. Então ela diz assim, olha, isso aconteceu com ele, isso aconteceu contigo, isso vai acontecer com mais pessoas. Então a gente precisa que você denuncie o Fletcher de maneira totalmente anônima para que a gente consiga fazer com que esse cara pare de ser esse professor que destrói vidas. Meio a contragosto, o Andrew acaba aceitando fazer isso. Quase como se fosse uma vingança, sabe? Pelo que ele passou, ele pensa, agora você vai passar por uma merda também. Agora a vingança. E aí depois disso, o Andrew volta à sua vida comum, ele não vai mais tocar bateria porque ele foi expulso da escola, então ele começa a trabalhar como atendente ali de um café, o que é bem curioso, já que ele desprezou a garota que fazia a mesma coisa, então ele tá tendo que fazer isso. Então a gente percebe que ele perdeu essa conexão com a música e voltou a uma vida pacata. Só que num certo dia ele tá passando pela rua e ele percebe num bar um show de jazz que tá rolando. E quando ele entra lá dentro, quem está no piano? Ele mesmo, Bruno Diferente. O Andrew não resiste, ele fica ali, ele acaba conversando com o Fletcher, os dois se sentam à mesa, e aí o professor revela, né, que ele não se demitiu, mas que alguém acabou falando que os métodos dele não eram exatamente os melhores do mundo, ele foi expulso, então agora ele tá aí pela vida, entendeu? E eu acho legal que ele até começa a se defender, tipo assim, poxa, você tem que ver que eu tava só buscando tirar o melhor dos meus alunos, entendeu? Morreu uma gente ali? Morreu, mas acontece. Quem quer rir tem que fazer rir. É do jogo. Tem que fazer rir. Porém, o Fletcher fala assim, olha Andrew, você tá tocando bateria ainda porque o baterista que eu tenho não é muito bom. Então se você quiser, você está convidado a participar de uma apresentação que eu vou fazer e tal. Você pode ir lá, você vai tocar, você conhece as músicas, a gente treinou e tal. Você quer tocar bateria? Aí o Andrew fica assim, não quero. Ah, quero sim. Ah, vamos nessa! E como ele disse que o setlist era o mesmo que o Andrew estava acostumado, então, poxa, ele já conhecia as músicas e tudo mais, seria legal, ele ia se reaproximar da música, né? E ele vai. O problema é que chegando no dia da apresentação, quando a banda começa a tocar, o Andrew percebe que na verdade não, as músicas não são as que eles sabiam. E o Fletcher nesse momento se aproxima dele, nesse filme que nem tem tantos diálogos assim e tal, nesse momento ele se aproxima e fala pro cara, eu sei que foi você que me denunciou, eu já sabia disso. I know it was you. E a gente percebe que isso na verdade foi tudo uma armação do Fletcher só pra poder humilhar o Andrew, entendeu? E funciona, tá? Porque eles começam a tocar, ele não sabe tocar nada daquelas músicas ali, então ele acaba sendo meio que humilhado na frente de todo mundo, ele levanta e vai embora, o pai dele chega lá e fala, vem cá, filho. O pai dele é um paizão, né? Fala, vamos lá ver um filmezinho, comer pipoca. Só que o nosso querido Andy não se dá por vencido. Ele pega e volta lá e resolve tocar outras músicas, aí sim as músicas que ele conhece. E ele fala, olha, me acompanha aqui que eu vou dar a deixa pra vocês tocar. E ele começa a fazer o solo dele de bateria, que é inacreditável. Nesse momento foi instaurado o Cinema 2, entendeu? Porque essa cena é maravilhosa.
E o Fletcher tenta conter ele, falar tipo, não, para, o que tu tá fazendo aqui? E o Andrew tá tipo, não, deixa que eu vou dar a deixa aqui. Eu dou a deixa pra você entrar, ele começa a se comunicar com os outros músicos e tal. Ele começa a reger aquela galera toda. E o Fletcher fica muito puto com isso. Só que, conforme o Andrew vai regendo as pessoas, conforme ele vai alcançando a perfeição, That's why they call it that. conforme ele vai alcançando a perfeição, o Fletcher começa a ceder. E aí os dois começam a trocar olhares. Durante essa apresentação, eles começam a interagir. O Fletcher começa a chegar perto do Andrew e nesse momento o Andrew vai dando liberdade para que ele também, o Fletcher, consiga controlar o ritmo das coisas. Os dois entram em sintonia e tem um momento pra mim aqui nesse final de filme, porque o filme termina com esse grande solo, pra mim tem um momento maravilhoso, que é quando o Fletcher olha o Andrew tocando e faz um sinal de positivo com a cabeça. Nossa, é foda mesmo. Nossa, arrepia. Assim, ó, finalmente a gente chegou lá, nós alcançamos a perfeição. O filme termina no momento exato. Cara, como é bom ver um filme que sabe a hora de terminar. Não precisa daquela cena depois deles andando juntos e falando, olha, a gente realmente passou por um momento incrível, né? Vamos bem, você foi incrível hoje, hein? Não, o filme termina ali no ápice, mostrando pra gente que finalmente eles conseguiram, cara. Eles encontraram a perfeição. Whiplash, Em Busca da Perfeição, foi um filme barato, custando 3,3 milhões, só que faturou 50, o que é um dinheiro muito bom para um filme de nicho, assim, que não tem um apelo popular tão grande, e ele também foi muito bem avaliado na crítica. Tanto é que recebeu 5 indicações ao Oscar e venceu 3, incluindo aí o prêmio de melhor ator coadjuvante por J.K. Simmons. J.K. Simmons, Whiplash. E tem um outro prêmio que esse filme ganhou que eu acho que vale a pena mencionar, que é o de melhor montagem. Também venceu mixagem de som. A montagem desse filme. Mas a montagem desse filme é espetacular. Eles conseguem transformar um cara tocando bateria em um negócio sensacional. O Damien Chazelle usa muito aqui também aquelas chicoteadas de câmera, então a gente vê como que o movimento do Fletcher interfere na música, interfere nos músicos, entendeu? Porque quando a gente vê isso ao vivo, quando a gente vê alguém regendo alguma coisa ao vivo, às vezes parece que é só um cara fazendo assim aleatoriamente e isso não muda porra nenhuma. E esse filme consegue fazer com que os movimentos do Fletcher façam sentido pro público enquanto eles estão rolando ali na banda, sabe? Tem uma técnica muito legal desse filme, que é o que o Léo tá falando desse chicote, que é, sei lá, o baterista tá aqui tocando, a câmera vira pro Fletcher, ele faz o movimento, daí volta pro baterista, e aí você vai no making off de como é que foi feita essa cena, e não tem nada digital, isso aí é analógico. O cara tava aqui com a câmera, aí o Damien Chazelle dava um tapinha no ombro dele pra ele virar a câmera bem rápido. Então faz essa troca maravilhosa, e é por isso que eu falei que a direção desse filme é como se fosse realmente uma sinfonia, porque a imagem, ela é quase como se fosse ondas de uma música, entendeu? Você consegue ver o movimento, cada coisa que tá sendo colocada ali representa uma parte do filme, da música, tudo mais. Cara, é muito bem dirigido, a edição desse filme é espetacular, e assim, cara, de verdade, pra mim é um filme top. Cara, esse filme aqui é impressionante como ele nunca se passa. Isso daqui é uma qualidade que precisa ser dita, cara. Hoje em dia a gente só tem filme com 2 horas e 30, velho. Não tem filme com menos do que isso. E esse daqui com 1 hora e 40, sei lá eu quantos que tem esse filme, ele consegue contar, ele sabe a hora de parar a história, entendeu? Ele sabe até onde expor os protagonistas. Cara, esse filme é maravilhoso. O Damien Chazelle é muito foda. Inacreditável que esse aqui seja o segundo filme do cara e seja o filme em que ele já conseguiu alcançar a perfeição que os personagens dele tanto buscam. I was there to push people beyond what's expected of them. E vou dizer um negócio, tá? Ele tá aqui na categoria de filme stop no canal Piuí, obviamente. E digo mais, tá? Mais uma vez um filme 10 de 10. Então é isso, pessoal. Você é um fã de Whiplash, acha que é um filmaço, porque eu amo esse filme, eu adoro assistir ele mais de uma vez, porque ele realmente é uma aula de direção, edição e tudo, pô. Mas tem muita gente que não gosta de Whiplash. Então comenta aqui embaixo se você não gosta. Deixa aqui a sua opinião, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo e a gente se vê em breve em mais um filme stop aqui no Piuí. É essa aí.